Amém, queridos. Além do livro que nós temos lá, tem outro material que eu quero indicar. Paternidade bem resolvida. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, quando nós falarmos sobre proteção familiar. Demônios familiares. Eu tenho uma experiência, a minha primeira experiência, a minha segunda experiência, aliás, expulsando demônios de criança. Eu nunca tinha visto isso. Eu falei, não é possível. Primeira vez eu estava pregando num culto na cidade de Manaus. E no final do culto, uma menina de 8 anos manifestou um espírito imundo de Exu Caveira, um espírito de morte. E eu fiquei assim muito impressionado. Eu estava bem no início da minha caminhada. Isso tem uns 20, 18 anos atrás. Estava no início da minha caminhada na área de libertação. Eu falei, mas como pode? O diabo não respeita a idade. Ele não tem nenhum pudor. Ele é cruel. Ele quer matar. E eu fiquei com aquilo e mandei uma mensagem para a minha igreja, pedi cobertura espiritual sobre a vida dela, achando que o problema era ela. Uma segunda oportunidade, isso da nossa igreja, um pastor de uma denominação séria, trouxe os 3 filhos, e um dos filhos, manifestou um espírito imundo, filho de pastor, e a mão dele, eu nunca vi nada parecido, nem nas escrituras. A mão dele ficou, inchou. Eu falei, o que é isso? E na hora eu ungi com óleo, repreendi o espírito imundo, manifestou outro espírito, e quando eu olhei, a mão dele já tinha voltado ao normal. Um garoto, que também devia ter os seus 7, 8 anos. Esse menino, ele tinha uma literatura, apesar de filho de pastor, gostava dessas literaturas ocultistas, de Harry Potter, era muito seduzido por esse tipo de material. E logo depois que essa família saiu, então num culto de libertação, o que eu faço? Na época eu era sozinho, eu e minha esposa, hoje eu tenho um time que trabalha comigo, então eu ia para uma sala de oração e todo mundo que passava mal, vinha para eu orar. Bom, logo depois que essa família com esse menino saiu, um rapaz ficou na porta da sala andando, como um leão enjaulado de um lado para o outro. Falei, entra. Ele falou, não vou entrar. Eu digo, pode entrar, eu vou te atender. Ele olhou para mim e falou, eu não vou entrar. Eu percebi que ele estava possesso. Eu disse, em nome de Jesus de Nazaré, entre e senta esse corpo aqui. E ele entrou bufando, sentou. Também manifestou um espírito imundo nele. Como é culto de libertação, é um culto que as pessoas já sabem, quem tem problema leva lá para a nossa igreja. É um culto que funciona na sexta-feira, então a gente recebe muita gente machucada e ferida. E na hora que eu orei, que aquele espírito imundo saiu, aquele espírito imundo que estava no garotinho entrou nele, e a mão dele também ficou inchada. Eu só vi algo parecido no texto do endemoniado gadareno de Marcos, capítulo 5, quando Jesus expulsa o demônio do endemoniado, e eles entram nos porcos. Eu não percebi isso em nenhum outro texto bíblico. Mas eu pude compreender o quê? Que existem espíritos que atuam na família. Isso é bíblico, esse material é muito bom para você entender como é que funciona o mecanismo de demônios na família. Quando uma criança fica endemoniada, gente, isso é comum. A gente pensa que é birra. Quando uma criança fica endemoniada, por trás de uma criança endemoniada, tem um pai pecando feio, tem uma mãe rebelde. É sobre isso que eu vou falar. Eu tenho mais alguns materiais sobre sexualidade, perversão sexual. Proteja a si mesmo e a sua família. Espiritualidade e homossexualidade, vou falar isso um pouquinho amanhã, quando nós falarmos sobre mapeamento 2. Tatuagens e libertação das maldições hereditárias. Bom, vamos falar um pouquinho sobre
Autoridade na família. Autoridade na família. Existem esferas de proteção para os nossos filhos. O texto diz assim, você pode passar? Numa hospedaria, agora sim. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e as não pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Existe um fundamento para uma casa que não cai. Por que a casa cai? Por que a família é destruída? Por que a família é dissolvida? Por que o inimigo destrói? Se há algo que mais machuca o ser humano, é ele viver numa casa em que ele é órfão, onde ele não tem pai, o pai está lá, mas ele não participa, a mãe está lá, mas é ignorado, há uma rejeição, há um processo muito claro de expulsão, de não cuidado, de não proteção na vida do filho. Nós herdamos isso das experiências que nós temos com os nossos pais. O princípio da quebra da maldição é um princípio da reconstrução da autoridade familiar. Malaquias, ele encerra do mesmo jeito que começa o Novo Testamento, dizendo: eu converterei o coração dos pais aos filhos, e os filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. A conversão geracional de pais para filhos e de filhos para pais constrói um lugar de bênção na nossa vida. Existem esferas de fundamentos familiares. A casa não cai quando você constrói ela sobre esses fundamentos. Existem 4 esferas de fundamento. Salmos 11 diz: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Então existe a bênção dos pais, a autoridade sacerdotal, o princípio da unidade e a solidez da verdadeira nudez. Isso tudo está onde? Está na criação. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie, lhe corresponda. Deus não encontra isso e faz Adão cair então em sono. A versão que eu mais gosto diz que Adão adormeceu. Adormecer é você retirar a dor. Minha mão está adormecida, eu não sinto, ela está anestesiada. Você já dormiu em cima da mão e quando você acorda, a mão parece que não funciona? Foi isso que aconteceu com Adão. Esse processo da geração da família, ela não pode sentir dor, ela não pode produzir dor. Então o Senhor Deus fez uma mulher, trouxe a ele, e lá no final diz: o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Primeiro fundamento, gente, para a proteção do altar, é a bênção dos pais. Se há algo que mais vai enriquecer, que mais vai levantar sobre nós muralhas de defesa, é a bênção dos pais. E a bênção dos pais, ela é correspondida com a honra. Honra o teu pai, honra a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Casamentos que são construídos sem bênção de pais, vidas de filhos rebeldes que dizem: eu vou sair de casa, eu vou fugir de casa. Eu não conheço um casamento em que o marido pegou a esposa. Eu falei assim, situações que eu atendo no gabinete, eu roubei ela do pai dele, pastor, do pai dela, pastor. Ela era pequena, eu queria casar, ela me queria, eu queria ela, o pai dela não me queria, eu fui lá então, peguei ela, levei para longe, me casei. Hoje eu me dou bem com o pai dela é meu amigo, mas casou sem bênção. Quando você casa sem a bênção do pai, a sua vida naufraga. Isaac vai abençoar Esaú e diz para Esaú: vai caçar alguma coisa e traz para mim,
porque eu vou comer a bênção, os pactos são feitos na mesa. As bênçãos são liberadas na mesa. Jesus na mesa, ele fala, esse é o cálice da nova aliança, esse é o pão que é partido, um pacto novo para vocês. Ali, a mãe, presta atenção mamãe, olha como é que a vida de um garoto vai virar um inferno. Jacó, filho da promessa, Jacó, aquele que Deus escolheu, ele vai infernizar a sua vida. Ele está pensando que está sendo muito esperto. E ele vai, combina com a mãe, passar a perna no pai. E aí, ele se veste de Esaú, ele coloca pelos no corpo e traz um guisado, traz uma comida boa. O pai come aquela comida e é enganado. O pai está cego. Ele está velhinho, vamos passar a perna no papai, vamos interditar o papai, vamos tirar o dinheiro dele. O filho está achando que está sendo muito esperto. Então o pai abençoa Jacó. E aquela fraude, aquele engano custou a Jacó 20 anos lá na terra de Labão, uma das figuras de autoridades mais abusivas e perversas da Bíblia. Um homem que lançou as duas filhas na arena de um casamento bígamo, que só trouxe confusão. Os filhos nascem dentro de um ambiente em que o pai tem 4 esposas: Bila, Zilpa, Raquel e Lia. Aquilo vai trazer muito sofrimento na casa deles. Os filhos estão vendo isso, estão crescendo no meio de um lar disfuncional. Mais tarde, Rúben, o primogênito, se deita com uma das esposas do pai. Siquém é vizinho, percebe que a casa é uma zorra, ele estupra Diná, uma das filhas de Jacó. Tamar, que é nora de Judá, se deita como se fosse uma prostituta com Judá. É uma confusão até que chega José, filho de Raquel, e fala, eu não. Como é que ele quebra a maldição? Quando ele não entra no pecado que os irmãos cometeram. A mulher de Potifar, queridos, está pensando que ela era um canhão, meu irmão. Não era não, filho. Moça bonita, agradável aos olhos. E ela pega o menino de 14 anos e diz, e aí, vamos? Vamos, ninguém vai saber. E José faz um risco e diz, Deus vai saber, o que é meu, o que é de Potifar é Potifar. Eu não. E a santidade de José custa para ele cadeia, ele vai preso, ele se torna escravo, prisioneiro escravo. Mas depois o humilhado é exaltado. O último é primeiro, ele se torna governador daquele mundo conhecido. Jacó recebe uma bênção que se torna na vida dele, sabe o que? Maldição. Esaú, o irmão enganado, chega em casa e diz, pai, não sobrou para mim nenhuma bênção. Nenhuma bênção. Leia Êxodo 26, leia Gênesis 26 em casa. Você não guardou nenhuma bênção para mim. Pais que esperam a vida inteira e na hora da morte querem abençoar os filhos. Isso é perigoso. A bênção dos pais tem que vir em vida. Eu coloquei a mão sobre a barriga da minha esposa, enquanto ela estava grávida, antes mesmo. Eu oro, queridos, eu não sou avô, meus filhos ainda não são casados, mas eu oro pelos meus netos, eu oro pelos meus bisnetos, eu profetizo que nunca vai faltar na minha herança, na minha descendência, alguém que sirva a Deus no altar. Eu construo uma proteção para eles, eu anuncio, Deus anunciou, Deus disse isso, Ele liberou, isso aconteceu. Ele fala que vai fazer justiça até a 3ª e a 4ª geração daqueles que o odeiam, mas vai fazer bondade, vai trazer misericórdia até a 1000ª geração daqueles que te amam. Você tem que entender que isso funciona, a bênção dos pais funciona. E se você casou sem bênção, e se você saiu sem bênção, ainda que seu pai esteja velhinho, ainda que seu pai não more mais com você, você precisa voltar, pedir perdão para o seu pai, pedir perdão para sua mãe, pedir para colocar a mão sobre a sua cabeça. Mamãe, me abençoe. Papai, me abençoe.
Isso vai funcionar de qualquer jeito, sendo seu pai crente, sendo seu pai ímpio, sendo sua mãe crente, sendo sua mãe ímpia. Por quê? Porque esse é um princípio do reino. Aqui não diz, honra o teu pai e tua mãe se eles forem batistas, honra o teu pai e tua mãe se eles forem pentecostais, evangélicos. Diz, honra o teu pai e a tua mãe. Isso vai trazer fartura de dias sobre você. A bênção dos pais deve ser construída até na hora de deixar. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe. Isso é deixar com honra. É deixar, você tem um início, você tem um fim. Você constrói uma maturidade saudável. Quem não sai de casa, vive um incesto emocional. Você precisa sair, mas quando você sair, querido, você vai sair com honra. Número 2, fundamento da autoridade sacerdotal. Ruth capítulo 1, 16 a 17, diz assim, Ruth porém respondeu, não insista comigo que te deixe, não mais a acompanhe, onde fores irei eu, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Esse é o princípio da aliança. Quando você casa, eu queria que vocês soubessem disso antes, mas vocês vão saber agora. Princípio para um casamento feliz. Pastor, como é que eu vivo um casamento feliz? Presta atenção. Como é que eu sei que aquela moça é de Deus? Como é que eu sei que aquele rapaz que eu estou interessado é de Deus? Eu não, você que é moça. Você entendeu? Número 1. O teu Deus será o meu Deus. Você é filho de quem, querido? Você é filho de Deus? É filho de Deus, sim ou não? E ele é filho de quem? De quem que ele é filho? Ele nasceu de Deus? Ele nasceu de novo? Ele é uma nova criatura? Ele é filho de Deus ou do cão? Quando você casa com a pessoa, você pode casar com Deus dessa pessoa? O jugo desigual, há uma comparação, você não pode misturar Cristo com Belial. É isso que o apóstolo Paulo fala sobre o jugo desigual. Você não pode comer da mesa do Senhor e beber do cálice dos demônios. Ele fala isso. Contamina. Aquele que se deita com a prostituta se faz uma só alma, uma só carne com ela. Você se contamina. Você vai casar, querido. Você precisa entender que você vai casar com Deus dele e com Deus dela. Não, pastor, depois eu saquei o inferno. Não, pastor, fique tranquilo, ele é fofinho, ele é querido. Vai virar cobra, vai te picar, vai envenenar a tua vida, vai trazer sofrimento. Os princípios são diferentes. Significa que você vai ter um sogro maligno, é um sogro espiritual. Quando a Bíblia fala sobre isso, fala sobre desproteção espiritual da deslealdade do sogro desigual. Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Você vai casar? Aquele Deus estranho do seu cônjuge vai infernizar a tua vida. Pergunta para as irmãs e pergunta para os irmãos que casaram em jugo desigual se é bom. Pergunta, olha nos olhos e não veja as lágrimas dela e dele. Vai te visitar, vai visitar tua cama, vai visitar tua aliança. Não adianta você falar, está amarrado, acorrentado, destruído, eu queimo no fogo do Senhor. É parente, é teu sogro. Número 2, o teu povo vai ser o meu povo. Se você não pode casar com a família dele, não case com ele. Se você não pode casar com a família dela, você vai receber um sobrenome, querido. Tem um rapaz que faz faculdade teológica lá em Curitiba, Fernandinho Beramar. Ele que está fazendo teologia, pastor. Você pode casar com a família dele, você vai virar, sabe o que? Mulher de traficante. Ele diz que ele é traficante. Quem é? É a fulaninha Beramar. Se você não pode casar com a família,
Porque você casa com a família. Ah, eu estou casando só com ele. Mentira. Você casa com a família. Você recebe heranças espirituais. Você recebe influências espirituais. O teu povo vai ser o meu povo. Aonde fores, irei eu. Aonde tu pousares, pousarei eu. Você vai casar com o caráter desse homem. Se no namoro é a época da paixão, ele está te traindo, o que você acha que vai acontecer no teu casamento? Se você não pode casar com o caráter dele, não case com ele. Esse é o princípio da bênção sacerdotal. Vai casar, querido. Você tem que passar pelo discernimento espiritual da igreja. Vai casar, case na igreja. Reclame a promessa da bênção de Deus sobre a tua aliança. Vai casar, reclame a promessa da bênção do governo civil, case no papel. Número 3, fundamento da unidade, falamos um pouco sobre isso ontem. Não é bom que o homem esteja só. Ele vai se unir à mulher, eles vão ser uma só carne. Quando Jesus fala sobre coisas espirituais, ele fala: se Satanás estiver dividido contra Satanás, o seu reino vai desfazer. Havia uma acusação contra ele em capítulo 12 de Mateus. As pessoas diziam assim: ele não expulsa demônios, senão por Belial, senão pelo príncipe dos demônios. E Jesus diz: uma casa dividida não subsistirá. Quando é que você retira a proteção familiar? Quando a sua casa é uma competição, é uma luta, uma queda de braços, onde há uma confusão em que você quer ir para um caminho, o seu cônjuge quer ir para outro caminho. Se vocês não entrarem num lugar de uma só linguagem, a sua casa vai cair. A bênção do fundamento da unidade. E número 4, a solidez da verdadeira nudez. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Não há nada que deva estar oculto da minha esposa. Eu fico impressionado, pastor Valmir, impressionado. Eu tenho e-mail, eu tenho conta no Facebook. Tem muitos de vocês que são companheiros, amigos meus no Facebook. Sou eu e minha esposa. Ela sabe as minhas senhas. Aliás, lá em casa, as senhas são uma só. E quando você fala assim para as pessoas: por que a sua esposa não sabe quanto você tem na conta? Por que a sua esposa não conhece suas senhas? Não, é para resguardar a minha intimidade. Que loucura é essa? Tem maior intimidade do que você ver o outro nu, numa relação de amor? Você quer esconder o quê? Se não há transparência, se não há verdade, se eu me escondo dela, se ela não pode conhecer as minhas fraquezas, eu sou alvo dos... Ela tem que conhecer as minhas fragilidades, para ela me proteger. Quando Deus arranca do homem, não arranca um pedaço da orelha, não arranca uma unha encravada do meu pé. Deus arranca a costela do homem. E a costela protege o sentimento, é o coração. Ela é minha protetora. Ela tem que saber. Esses dias, primeira coisa que eu faço, eu atendo, e você tem que ficar atento a isso, homem. Eu atendendo no gabinete, eu recebi uma cantada de uma moça, e ela começou a falar que estava apaixonada por um homem casado, e uma moça jovem, bonita. Eu falei: minha irmã, isso não vai dar certo. O adultério é uma das feridas mais doloridas na vida de um ser humano, na vida de uma aliança. Isso quebra, você tem poder de dissolver a aliança e o pacto que você fez. E ela começou a falar: não, pastor, mas eu só penso nele. De repente eu descobri que o homem casado era eu, tolinho, sabe de nada, inocente. Quando eu descobri, eu falei: irmã, me dá só um minutinho aqui. Eu saí, e são 6 gabinetes pastorais, e são 5 gabinetes de psicólogos que atendem com a gente.
a nossa igreja é muito voltada para essa área de cura e libertação, de cura da alma. E não tinha ninguém, mas a secretária estava. Eu falei, vem comigo aqui. Não, não posso, venha comigo agora. Peguei a moça, sentei no gabinete. Eu falei, pô, não, a senhora pode continuar. O que a senhora estava falando? Ela, pastor, agora eu não posso mais falar, assim só. Eu vou pedir uma coisa para a senhora. Nunca mais volte aqui. Tentação a gente não enfrenta. Davi venceu o gigante Golias. Ele canta no Senhor, eu salto muralhas, eu passo no meio de um batalhão. Ele pela mão de Mical, ele mata 200 filisteus. Mas quando ele olhou e deu bola para Batseba, ele estragou a vida dele. Os filhos dele ficaram desprotegidos. Um dos filhos estuprou a própria irmã. O outro se deitou com 10 esposas. O outro, Salomão, teve 1000. Você precisa fugir, querido. Receber uma cantada, gente. Não tem mais idade para isso. Pelo amor de Deus. O diabo é safado. Preguei no domingo, estou terça-feira na igreja, tendo o telefone, pastor Lobo, é para o senhor. Eu falei, pô, não, pastor Lobo. O senhor que pregou domingo? Eu falei, fui eu. O senhor está na igreja, o senhor está precisando de alguma coisa? Quero fazer uma pergunta para o senhor é casado? Eu falei, isso aqui é o quê no meu dedo? Hein? Está cego? Mas eu estava no telefone, sou casado, não me ligue mais. Pum, você precisa ser mal educado. Essa é a hora de você ser mal educado. Você não precisa ser mal educado com a tua esposa, com o teu filho, mas com esse tipo de argumento, você precisa ser um cavalo. Dá logo um coice. Traga a tua, eu vou fazer aqui, pastor. Amém. Vou trazer a unção das ferraduras, homem. Traga a sua. Traga a sua. Amém. Você vai combinar com a sua esposa dela te proteger. Você vai combinar com o seu marido de não ter segredo. E aí, queridos, você entra num lugar onde você percebe proteção. Eu tenho 13 minutos e eu estou correndo. Eu tenho a sensação de que esse relógio, cronômetro está me enganando. Eu vou orar. É do mal. Filhos em perigo. Filhos em perigo. Numa estrebaria. Esse material está muito bem organizado no livro, tá bom, gente? Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho, tocou nos pés de Moisés e disse, você para mim é um marido de sangue. E ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. O homem chama Moisés. E ele tem um ministério muito poderoso. Moisés é um homem que ele pega o seu cajado, joga no chão e ele vira uma cobra. Moisés é um homem que ele toca no pó da terra e o pó da terra vira piolho, a cinza do forno vira piolho. Ele é um homem que tem autoridade sobre o poder. Ele é um homem que ele afoga o poder de Faraó no mar. Ele é um homem que pega 2 milhões, 3 milhões de judeus que são escravos, sem braço de fortaleza de armas, e leva num caminho de terra de promessa. É um homem que tem um ministério poderoso. Já pensou em você ter 3 milhões de ovelhas sob a tua autoridade? Esse é um homem poderoso. Esse é um pai que tem uma empresa, que tem um nome, que tem um ministério, que tem um negócio, que tem uma profissão, que é fabuloso, que é maravilhoso. E você olha, eu quero ser que nem Moisés. Moisés ganhou todo mundo para Jesus. Esqueceu do filho dele. Moisés esqueceu do filho dele. Israel tinha uma aliança com o Senhor. Israel tinha uma aliança na circuncisão. É o despojar da carne. Deus prometeu multiplicar. Deus prometeu multiplicar Israel. Era um símbolo.
de uma bênção de Deus. O judeu, a gente teve lá em Israel, alguns de vocês também tiveram, muito interessante. Eles vão no banheiro, normalmente o menino vai no banheiro, primeiro ele faz xixi e depois ele lava as mãos. Isso é normal, para aquela pessoa que é limpinha. O judeu não. O judeu primeiro lava a mão. Existe um ritual de purificação, então tem umas canequinhas com 2, 3 abas. Ele lava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ele tem que lavar as mãos 7 vezes para purificar a mão, para tocar no órgão genital masculino dele. Por quê? Porque é um lugar de aliança. Quando o escravo Eliezer vai trazer uma filha para Isaac, Abraão falou assim: bota a mão, ele encheu a mão, ele bota a mão na genitália de Abraão e faz uma promessa. Isso na tua cabeça parece sujo, mas para ele isso é santo. O povo de Israel isso é santo. Aqui Moisés lembrou de fazer aliança com todo mundo. Coloca o sangue de cordeiro sobre a vida da tua família, mas na vida da família do filho ele perdeu. Gente que é crente e que perde o filho para o inferno, gente que é crente e perde a família, gente que é crente e que não atenta para aquilo que é herança deles. 1 Pedro 1,18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com a prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós recebemos uma herança, é a tradição, essa vã maneira de viver nós recebemos dos nossos pais, e nós aprendemos a pecar com os nossos pais. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. É um legado perpetuado pela tal tradição. Então você tem a mesma maldição do seu pai, são os mesmos cativeiros, são os mesmos infortúnios e são as mesmas influências perniciosas. Vocês já ouviram falar de segredo de família? Segredo de família. Quando você vai tratar alguém, aquela primeira pessoa, você olha para aquela família e aparentemente é uma família linda. Daqui a pouco, quando você olha, se separaram. Estão saindo no tapa. Estão rachando o sofá no meio. Estão dividindo a casa. Estão dividindo. O que aconteceu? Segredo de família. Um dos atendimentos mais interessantes que eu fiz, um homem muito, muito inteligente, veio nos procurar. Esse rapaz tinha uma série de problemas dentro da área sexual. Problemas não, pecados na área sexual. E eu comecei a ajudar ele, e ele começou a contar como é que era a história da sua família, que era uma família extremamente poderosa e influente na cidade. E ele começou a me contar, e aquilo, essa verdade vindo à tona, começou a libertar ele de muitos cativeiros e jaulas espirituais. E ele caiu, ele contou para a irmã dele, uma advogada, na verdade, não era nem advogada, era uma juíza. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. E eu continuei o tratamento até que o menino sumiu. E no atendimento que estava marcado, em vez de vir ele, veio essa irmã. E essa irmã disse que levou ele para um centro de tratamento, que ele não viria mais, e que eu estava proibido de tratar ele. O menino, que não era menino, já tinha 30 anos, sofrendo, mas a família prefere ir suportando as suas dores, as suas mentiras, os seus pecados, as suas iniquidades, do que expor esse pus e ser curada. Se você não limpar a sujeira, não espremer a sujeira, não espremer a ferida, as moscas vão permanecer lá. A família é um lugar de contaminação.
Uma casa tóxica produz filhos tóxicos. Eu sempre digo que a gente pega um menino que está viciado em droga, leva para casa de recuperação, o garoto fica lá 6 meses, 9 meses, para de usar droga. Ele volta para casa, em 2 semanas o menino está no vício de novo. Por que isso, gente? Por que isso? São lares que machucam, há hostilidade ali dentro. Entenda, se uma criança está endemoniada, eu fui para o litoral do Paraná, mês de agosto ou setembro do ano passado, pastor, só pode orar por essa criança, por essa mãe. 4 anos, o menino de 4 anos ficou endemoniado. 4 anos, gente, manifestando e falando, eu sou o demônio tal. A irmã de 3 anos a mesma coisa. Pastor, quem pecou, eles ou os pais? Você lembra dessa pergunta? O pai exerce cobertura ou exerce descobertura? O pai exerce sacerdócio ou ele profana a família, o pai e a mãe? Aí você vai ver a história da mãe. A mãe, infelizmente, uma garota de programa, o pai viciado em drogas. Aquelas crianças recebem todo tipo de influência perniciosa. Então eu não consigo tratar a criança se eu não consigo tratar a família. Eu não consigo tratar o drogado se eu não consigo tratar a família do drogado. Segundo Reis 17, 40 e 41 diz: porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus netos, fizeram como seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Por que que Israel aqui está nas vésperas de ser levado cativo pela Síria? Por quê? Pecado. As áreas em que nós somos derrotados são áreas onde nós estamos em pecado. São áreas que nós não tratamos, nós não expomos ao bálsamo de cura do Senhor. Existem portas de contaminação. Falta um pouquinho, a gente pode estender só mais 10 minutos, eu quero mostrar uns vídeos para vocês, podemos? Não permitam que se ache entre vocês alguém que queime seu filho em sacrifício, ou filha, aborto. Pratique adivinhação, dedique-se à magia, faça presságios, pratique feitiçaria, faça encantamentos, seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnação por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês o Senhor, seu Deus, não permitiu isso. Gente, esse tipo de comportamento atrai espíritos imundos. Marcos 7,25, de fato, logo que ouviu falar dele certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, é uma mulher que tem uma filha endemoniada. Isso é bíblico. Ela vai buscar o socorro no Senhor. Como é que uma criança pode ser rejeitada, gente? Pelos pais ainda no ventre. Tem gente que sabe que a mãe rejeitou. Eu não queria que você nascesse. Isso produz um legado de orfandade espiritual. Eu não queria, eu tentei te abortar. Crianças que foram rejeitadas através do abandono. Crianças que foram rejeitadas por causa do sexo, por causa da aparência. Eu queria uma menina, eu queria um menino e não veio. Crianças que foram rejeitadas através da comparação. E você diz assim: não, você não é o filho, eu queria que você fosse que nem o seu primo, que nem a fulana, que nem isso tudo é porta de entrada maligna, através de palavras de maldição, de pragas lançadas, disciplina ineficaz, gente violenta e desequilibrada, gente que entra na adolescência e na pré-adolescência. Isso tudo produz na vida da criança uma entrada de um espírito de morte. Uma moça
12 anos na igreja, 12 anos, crente. Você perguntava para ela, quem é Jesus? Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, Ele fez os céus e a terra, Ele nasceu da virgem, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele vai me salvar. A pessoa tem um discurso completo e perfeito. Fomos para o culto, e na hora que eu fui orar por ela, existem manifestações em que a pessoa fica absolutamente inconsciente, ela não lembra de nada. O que aconteceu? Manifesta, rola, grita, espuma, você expulsa o demônio. Ela, o que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Nem lembrei que estava aqui. O que eu estou fazendo aqui na igreja? Tem pessoas que ficam num estado de subconsciência e avisam você entre um processo, eles lembram o que aconteceu. E tem pessoas que ficam absolutamente conscientes. Eu fui orar pela pessoa, o braço dela levantou, pum, e ficou duro. Ficou duro. E ela falava, pastor, o que é isso? Ela ficou nervosa, meu braço duro, o que aconteceu? E nós oramos, o braço voltou ao normal. Eu falei, o que você fez com essa mão? Você é canhota, você é destra? O que você fez? E ela, você cometeu algum assassinato, aborto, você tem história de tatuagens ligada a mortos, você fez algum procedimento, enfim, comecei a buscar, nada, eu orei e depois ela se lembrou. Pastor, quando eu era menina, a minha avó psicografava. A psicografia é uma maneira de você ser usada pelo espírito imundo para você escrever coisas como se fosse alguém do passado mandando um recado para a família. É mentira. E essa avó dela, quando ela era pequena, ela recebia esse espírito e passou para ela. Então ela dizia que brincava de boneca com uma mão e com a outra mão ela ficava psicografando. Ela nem lembra disso, mas aí a avó morreu e aquilo nunca mais aconteceu. Mas aquele espírito imundo estava nela ainda. De alguma maneira, aquela palavra lançada contra ela permaneceu. E na hora que nós fomos orar e repreender, aí sim, aí manifestou um espírito violento. Gente, quando manifesta um espírito violento, que diz, meu nome é Legião, nós somos 70, qual o problema? Qual o problema? Tem gente que tem medo disso. Uma legião é mais frágil do que uma mosca diante do sangue de Jesus. Você precisa entender isso, querido. O sangue de Jesus tem um poder de aniquilar a força de qualquer espírito de morte. Uma família cujos pais lançaram sobre os filhos palavras de maldição, transferiram espíritos imundos. Eu vou ler o último texto antes de eu passar o vídeo que eu quero passar. Um homem no meio da multidão disse, mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar, mudo. Onde quer que eu o apanhe, joga no chão, espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Traga meu menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, preste atenção, ele vê. O espírito vê Jesus na sua vida. Eu fui visitar uma pessoa uma vez endemoniada à noite. Eu entrei no quarto, a pessoa permaneceu de olho fechado. Esse dia eu fui sozinho, não se faz sozinho. Mas eu estava com o olho fechado. Quando eu entrei, a primeira coisa que o demônio falou foi, o que o Espírito Santo está fazendo aqui essa hora da madrugada? Ele não me viu não, ele viu Jesus em mim. Ele viu Jesus, ele vê Jesus em você, querido. O Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este pai caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, presta atenção agora, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Desde que ele era um bebezinho. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de mim.
Se pode, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai exclamou, ele falou, ele liberou uma palavra: eu creio, eu creio, eu creio que Jesus pode curar. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus percebeu que a multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. Eu vou ler lá no final. Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai por jejum e oração. Você pode botar aqueles quatro slides do outro, eu vou voltar para esse depois, tá? Presta atenção. Existem espécies no sentido hierárquico. Existem espécies no sentido de posição de poder. Então a gente viu aqui coisas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados e potestades. Essa hierarquia de Deus, pode passar, essa hierarquia de Deus está ali, ó. É um trono, é uma pirâmide, Deus está lá em cima, tronos, dominações, principados e potestades. Passa o próximo. Existe a pirâmide que é invertida das trevas. Não temos de lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Isso é luta espiritual, não é carnal. Olha como é que funciona aqui. Volta um slide, dá um clique para voltar o slide. Agora aperta esse. Não funcionou, eu ia mostrar para você como é que funciona. Então, tronos, dominações, principados e potestades. É a mesma organização que estava no céu, só que agora voltada para as trevas. Potestades, principados, príncipe das trevas e hostes do mal. Existem castas, papai e mamãe, entenda isso. Existem algumas espécies, existem demônios mais resistentes. Entenda isso. Você não vai conseguir vencer apenas reclamando e criticando o seu filho. Só com jejum e oração. Essa é a arma. Pode voltar para lá. Essa é a arma que Deus te deu para você salvar a sua família, a sua herança, a sua descendência. Para de ficar dando soco no ar. Para de ficar lutando com as pessoas. Lute contra a fortaleza espiritual que está dominando a sua família, que está dominando a sua casa. Se converta, querido. Eu vou mostrar para vocês algumas brincadeiras que os nossos filhos estão recebendo na escola. Olha lá, algumas brincadeiras. Quem já ouviu falar, a gente ficou sabendo da brincadeira do copo. Quem lembra disso? Pode passar, olha lá. Eles começam a trabalhar, produzindo, atraindo para si espíritos malignos, atraindo para si espíritos imundos, crianças lidando com o mundo espiritual. Você tem que ensinar isso ao seu filho, você tem que conversar com o seu filho. Isso está acontecendo dentro das escolas. Filho de crente se envolvendo com isso, filho de pastor se envolvendo com isso. Olha, queridos, isso não é motivo de risada. Eu trabalho com libertação, isso não tem graça. Quem vai operar na vida dessas crianças depois vocês vão perder o controle. Tá bom, pode parar. Vamos voltar para o slide. Pastorzão, só mais um pouquinho. Por favor, só mais um pouquinho. Pode passar o próximo slide. Esse das brincadeiras aqui, onde o slide que a gente estava. Eu quero mostrar para vocês algumas publicações infantis. Pode passar a próxima. Que revista é essa aí? Quem que está ali? Que é algo mais inocente do que Cebolinha e Mônica? Uma bruxaria invocando o demônio. Uma bruxa invocando o espírito de sombras. Ela está sentada em adoração, num círculo de velas, e ali tem um pentagrama invertido, onde ela está. Eu vou deixar esse material aí. Esse material também está no site www.pastorlobo.com.
entra no nosso canal do YouTube, Oswaldo Lobo, dá uma curtida lá. Dá uma curtida no Oswaldo Lobo do YouTube para dar moral para o pastor, tá bom? Vamos lá. Witch, bruxa. Aqui essa revista ensina como a menina vai conquistar o coração do rapaz, fazendo alguns tipos de feitiço. Vocês já viram aquela expressão? Você vê alguns anúncios. Traga o seu amor de volta em 3 dias. Já viram isso? Gente, isso é verdade. Traz mesmo. Mas traz o inferno junto. Você está fazendo um negócio com o espírito que vai trazer o romance, vai arrancar um homem de dentro de uma família, vai trazer alguém de fora da família, e junto com ele vai vir confusão, morte. É um horror. Pode passar. Sabe o que é isso aqui? Quem já ouviu falar em cartas de Magic? Já ouviram falar sobre isso? Chama-se cartas de invocação. Olha o nome das pessoas que estão sendo invocadas. Você invoca o poder dessas pessoas. Diabo irritante, diabo escaldante, demônios que massacram, demônio da tocha, pode passar. Ato blasfemo, diabos baderneiros, brincadeira do diabo. Invocação, querido, contamina. Tenham cuidado. Êxodo capítulo 23, verso 13. Êxodo 23, verso 13. Tenham cuidado de fazer tudo que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes em seus lábios. Não deis lugar ao diabo. Eu tenho muito mais coisa aqui, eu vou parar por aqui. Os seus filhos, em vez de invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eles estão aprendendo, longe de casa, a invocar nome de espíritos imundos. E você não está percebendo, como Moisés não percebeu. Moisés se importou tanto com os outros, que ele esqueceu de se importar com aqueles que eram dele. Moisés se importou tanto com a obra de Deus, que ele deixou de se importar com o próprio filho dentro de casa. E nós vamos orar por isso agora. Amém, gente? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Eu quero chamar o Ministério de Louvor, pastor Valmir. E eu quero chamar todo o Ministério de Intercessão que está no fundo agora. Eu quero que vocês venham aqui para frente, aqui para cima. Todos vocês. Todo o Ministério de Intercessão agora aqui. Ministério que tem trabalhado, tem sido aqui em cima, por favor. O tempo é avançado, mas nós vamos orar por você e pela sua família. Se Deus falou com você, e essas realidades espirituais de alguma maneira tocaram a sua vida, contaminaram a sua casa, talvez você tenha vindo de uma família assim, você não sabia, o seu pai não sabia, mas você herdou essa vã maneira de viver, essa tradição do seu pai. Talvez você tenha sido órfão, querido. Talvez você tenha nascido num lar que te amaldiçoaram. Talvez você tenha vivido num ambiente doente. Você fugiu de casa. Você saiu sem bênção de pai, de mãe, de sogro, de sogra. Você casou em julgo desigual. Você tem vivido uma mentira dentro de casa. Você se esconde da tua esposa. A tua esposa se esconde de você. Os teus filhos estão sofrendo. Não coloque a culpa nos seus filhos. Santifique a tua vida. Santifique a tua aliança. Vencer batalha espiritual vai depender de você andar na verdade, querido. É uma escolha vencer. É uma decisão vencer. Eu vou orar por você. Sai do seu lugar agora. Nós vamos fazer aqui um corpo de ministração aqui, e nós vamos impor as mãos sobre vocês. Nós vamos retirar da história familiar de vocês tudo aquilo que contaminou vocês agora. Sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Traga a sua esposa, traga o seu filho também. Se você é filho, traga o seu pai, traga o vovô, traga a vovó, em nome de Jesus.
Vem aqui, eu quero os intercessores. Imponham as suas mãos. Eu quero que vocês levantem as suas mãos agora. Nós vamos liberar uma palavra de autoridade sobre essas famílias. Nós vamos liberar uma palavra de autoridade e bênção sacerdotal sobre essas famílias. É hora de destruir as obras do diabo. É hora de mandar o diabo bater em retirada. Senhor Deus de Israel, o teu nome é sobre todo nome, e nós invocamos aqui o nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que venceu a morte, aquele que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que traz de volta e faz trazer à realidade aquilo que não existe. Em nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo aqui todo espírito familiar, todo demônio familiar que vem sendo passado de geração em geração, que tem acorrentado esses homens, essas mulheres, essas crianças nas garras do inferno. Em nome de Jesus Cristo, eu desativo e desautorizo todas as palavras malignas lançadas contra esse povo. Em nome de Jesus Cristo, nós cobrimos essas casas com o poder do sangue do Cordeiro e com a autoridade do nome de Jesus. Nós levantamos sobre essas vidas os escudos do Senhor. Nós agora reclamamos o poder da unção do óleo do Espírito de Deus sobre essas casas, uma unção de paz, uma unção de fidelidade, uma unção de cura, uma unção de verdade, uma unção que abençoa os relacionamentos. Toda casa dividida agora, todo espírito de divisão, de competição, de briga, vai saindo agora, em nome de Jesus de Nazaré. Pega a sua trouxa e sai em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Agora quero que os maridos fiquem de frente para as suas esposas. Esposas, fique de frente para a sua esposa agora. Maridos, de frente para as esposas. Se seu cônjuge não está aqui, você vai falar como se ele estivesse aqui, liberando essa palavra no mundo espiritual. Maridos e esposas, olhe nos olhos dela agora e diga assim: meu amor. Diga: meu amor, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu pequei contra ti. Eu quero pedir perdão pelas minhas irresponsabilidades, pela minha falta de sacerdócio, pelas palavras duras. Eu retiro todas as expressões de maldição, eu retiro as pragas, eu retiro as palavras que eu lancei e que destruíram o teu coração. Eu te peço perdão e eu renovo contigo uma aliança de amor. Eu me desnudo diante de você. Eu vou entregar a você mais uma vez o meu coração puro, e você vai me ajudar a ser um pai bendito. Você vai me ajudar a ser um marido abençoador. Sem você eu não consigo. Diga para ela: sem você eu não sou capaz. Eu preciso da sua mão, eu preciso de você ao meu lado. Eu te abençoo como minha esposa, e eu confirmo a aliança que eu tenho contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esposa, diga ao seu esposo: meu amor, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão pelas críticas, pela rebelião, pela desordem, porque eu também fui irresponsável. Eu quero pedir perdão
porque eu falei demais, porque eu ignorei teus sentimentos e eu não te ajudei. Eu quero pedir perdão porque eu não tenho orado por ti. Eu quero pedir perdão porque eu tenho desconstruído a proteção sobre você. Eu quero dizer que eu tenho uma aliança contigo. Diga para ele: eu vou ser tua para sempre. Eu vou ser tua para sempre. Diga isso. Até que a morte nos separe, a nossa casa será chamada de casa bendita do Senhor. Diga amém. Abrace seus filhos. Abrace seus filhos agora. Você que não tem filhos e quer ter, você que não consegue engravidar, coloque a mão no seu ventre agora, agora. Você quer ter uma família, coloque a mão no seu coração. Você não tem família, você foi abandonada, você foi desprezada, descartada, você foi descartado, sua esposa foi embora, seu cônjuge foi embora, coloque a mão no seu coração. Você quer ter filho, coloque a mão no seu ventre agora. Você que tem filho, coloque a mão em volta dos seus filhos agora. Eu quero que o papai e a mamãe coloque pelo menos uma mão sobre a cabeça dos seus filhos. Coloque uma das mãos sobre a cabeça dos seus filhos. Se seus filhos não estão aqui, procedam como se eles estivessem. Feche teus olhos, imagine eles agora, onde eles estão. E diga assim: em nome de Jesus de Nazaré. Você que está em casa vendo esse vídeo, faça isso com seus filhos. Diga: em nome de Jesus de Nazaré, eu retiro da vida dos meus filhos todas as vezes que eu pequei e que eu atraí sobre eles um sintoma de maldição, uma causa de maldição. Eu retiro da vida dos meus filhos todos os atos, as iniquidades, as transgressões e os pecados que eu cometi, que abriram portas, que deram legalidades para que o inimigo tocasse neles. Eu retiro as palavras duras, eu retiro as pragas, e eu lanço palavra de bênçãos. Diga assim: em nome de Jesus, meu filho, eu profetizo a bênção do Senhor sobre a tua vida. Nunca faltará do azeite do alto, do óleo do trono de Deus, do puro azeite do Espírito Santo sobre a tua cabeça. Nunca faltará do orvalho do céu. O Senhor o guiará continuamente, até mesmo nos lugares áridos. O Senhor será para ti um escudo e uma fortaleza. O Senhor te guardará e Ele te protegerá. Os teus inimigos virão por um caminho e por 7 eles fugirão. Aqueles que se levantarem contra ti serão derrotados. O Senhor será contigo como um guerreiro valente, e você andará no altar do Senhor por todos os dias da tua vida. Diga: você me dará netos. O meu genro, a minha nora, será como um filho de Deus e como meu filho na minha casa. O meu genro e a minha nora serão benditos do Senhor. O meu genro e a minha nora cuidarão dos meus netos no altar de Deus, e a minha descendência será reconhecida entre os povos como descendência bendita do Senhor. Diga: em nome de Jesus, amém, amém e amém. Coloque a mão sobre a sua cabeça, todos vocês. Diga: em nome de Jesus. Bote a mão sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus, eu confirmo a bênção de Deus sobre a minha história. Eu retiro da minha vida todo espírito de orfandade, de rejeição, todo espírito familiar que veio dos meus antepassados, não tem mais parte comigo. Eu quebro os pactos
os acordos. Em nome de Jesus, eu desfaço aqui todos os termos de todas as alianças profanas que vieram dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Sobre a minha cabeça está agora a bênção do Senhor. Sobre a minha casa está a bênção do Senhor. E eu e a minha família serviremos ao Senhor por todos os dias da nossa vida. Toda orfandade espiritual sai da minha vida, e eu me enriqueço agora com a paternidade do meu Deus. Eu sou filho de Deus, e o Senhor me acompanha, e Ele anda comigo, e Ele me protege, e Ele me guarda em seus braços, e nenhum mal me tocará, e praga nenhuma chegará à minha tenda. Em nome de Jesus de Nazaré, diga amém, amém e amém. Amém. Jesus é bom. Você talvez vai ter que consertar alguma coisa. Não espere passar o tempo. Reúna de novo seus filhos. Converse com a sua esposa. Volte para ela. Volte para ela. Se há resistência, jejue. 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 Clame a Deus. Clame ao Senhor. Ele é poderoso para salvar. O Senhor Deus é contigo, querido. Deus abençoe vocês.